Oi, boa noite. Estou muito feliz porque Deus está me dando a oportunidade de estar aqui falando da graça, que é a profundidade do amor de Deus. Lá em Efésios 3,18 diz: para que conheçais qual é a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus. A graça, que é a profundidade do amor de Deus, não começa e não termina na cruz. Ela começa antes da fundação do mundo e vai por toda a eternidade a graça. Que ela é o amor de Deus aplicado no mais profundo sentido. É a profundidade do amor de Deus. Então não começa e não termina na cruz. Concorda comigo? Certo? Então as mensagens que Deus tem me dado é para trazer à tona esta profundidade do amor dele. O que ele fez nos bastidores. O que está escrito nas entrelinhas da Bíblia. Certo? E é onde está o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja. Tá bom? O vídeo de hoje eu vou falar qual é a imagem que nós temos de Deus. Como é que Deus age na nova aliança? Mudou? Continua a mesma coisa? Vamos saber? Lá na antiga aliança, que é a justiça do raciocínio lógico, eu já falei sobre isso nos outros vídeos. Quem não assistiu, assista, porque tudo é importante. Para saber uma coisa, tem que ter a outra. A justiça do raciocínio lógico, porque Deus é uma pessoa, tem entendimento e sentimentos. E lá na antiga aliança, Deus está revelando a justiça do raciocínio lógico. Como o raciocínio lógico de Deus julga, avalia e julga as coisas. Ela, a justiça do raciocínio lógico, não perdoa o pecador, não justifica o pecador, não aprova o pecador, não aceita o pecador. Quem faz isso é a justiça do amor. Ok? Portanto, a igreja não vai passar a eternidade com Deus porque está sendo aprovada pela lei, pela justiça do raciocínio lógico. Não. É porque ela é perdoada. É porque a igreja é perdoada pela graça. Logo, nós somos salvos pela graça. Ok? Então, na antiga aliança, ela é a justiça do raciocínio lógico e ela é severa. Por isso que, como trabalha por prevenção, para evitar contaminação, por isso que Deus mandava matar crianças, animais, destruir tudo aquilo que as cidades conquistadas mandava destruir, matar todas as pessoas. E quando alguém desobedecia, por exemplo, Acã, Corá, o que Deus mandou fazer? Matar eles com os familiares. Mas não é porque Deus era mau, é porque ali ele está mostrando como a justiça do raciocínio lógico trabalha. Ela julga o pecador e o erro. Para que não aquela rebelião de Corá e de Acã, porque eles se apoderaram do que não era para se apoderar, que Deus tinha mandado destruir, das cidades conquistadas, para que essa rebelião de Acã e de Corá não passasse para as gerações dele. Então Deus mandava matar a família inteira. Compreenderam? Para que no tempo da graça a igreja compreendesse, Deus deixasse bem registrado que nós não estamos sendo salvos pela obediência à lei. A lei não aprova. A lei é assim. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso de uma maneira mais detalhada. A lei é assim porque eu sei que vocês já leram na Bíblia. Vamos falar dos 10 mandamentos, porque Jesus ainda botou mais peso na nova aliança. De pensar, já adulterou. Só de falar, chamar o irmão de louco, já é réu do inferno. Lembra que Jesus já botou mais peso ainda. Mas vamos falar dos 10 mandamentos. A palavra de Deus diz que se você fizer 9, mas deixar um sem fazer, diz que o homem é responsável por todos os outros. Aí eu pergunto, tem como você cumprir todos? Porque eu não consigo. Você consegue? Então significa que nós somos responsáveis por todos os outros. Ok? Então como é que nós vamos ser aprovados pela lei? Então como é que vamos passar a eternidade com Deus? Porque estamos sendo aprovados pela lei. Porque a gente está obedecendo o mandamento, obedecendo lei. Não. Vou falar mais detalhado, tá bom? Aí, a justiça do raciocínio lógico era severa. Então Deus se apresentava como Deus irado.
Tanto quem lê o Antigo Testamento vai ver que Deus sempre falava assim: me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira. Certo? A justiça do raciocínio lógico é ira. A Bíblia chama de fogo consumidor. Que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então esse fogo consumidor é a justiça do raciocínio lógico, que ela é severa, ela é rigorosa. Então tem aquela imagem daquele Deus, lembra do... Eu tenho que rir, gente. Do rapaz, do carro, que estava levando a arca. Gente, olha só, preste atenção. Ainda bem, hoje eu sei que foi propósito de Deus, porque o meu Deus não é daquele jeito não, tá? O rapaz tava levando a arca pra cidade lá, que eu esqueci o nome da cidade. Aí eu tava tinha que carregar no boi. Só pessoas autorizadas, os sacerdotes, os levitas, só eles poderiam tocar na arca, manusear a arca. Aí o rapaz que tava ajudando a carregar, empurrar o carro, o boi pisou em um lugar falso, aí a arca deu aquela coisa de cair. O rapaz tocou na arca, foi fulminado. Ele estava com zelo. Olha só, ele estava com zelo. Ele teve uma boa intenção, né? Mas ele foi fulminado, porque ele não tinha autorização espiritual para tocar. Porque ele não era parte da linhagem de Levi, né? Que foi para tomar conta das coisas de Deus. Eu esqueci. Gente, às vezes eu esqueço as coisas, tá? A palavra, por favor. Perdoe-me. Aí a gente fica assim, nossa, meu Deus, dá até medo. Mas, gente, aí a gente ficou com essa imagem na cabeça. A aliança mudou. Agora é uma nova aliança. Mas qual é a imagem que a gente tem de Deus de nova aliança? O da antiga. Por quê? Primeiro, um dos motivos. Porque o ser humano, a tendência do ser humano é sempre chegar ao pior das pessoas, o pior de nós mesmos, o pior das circunstâncias, o pior da vida e o pior de Deus. Reparou? Então o ser humano, a gente fica com a imagem daquele Deus irado, daquele Deus, desculpa a expressão, raivoso. Mas agora eu quero ler uns versículos para vocês, tá bom? Peça um pouquinho de paciência, que acho que são 5 versículos, tá? 5 livros. Eu vou ler Mateus 11, 29 e 30. Diz assim, é um texto conhecido, tá? Uma passagem conhecida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora nós vamos, aqui foi Jesus falando, tá? Agora nós vamos para João 3, 17. Vamos João 3, 17. Vamos saber como é que é o Deus da nova aliança. Se mudou. João 3, 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora vamos para João 14, 9. 8 e 9. João 14, 8 e 9. Também é conhecida. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Já entenderam, né? Você fala mais nada? Pode fechar a Bíblia? Já entenderam, né? Ai, que bom, gente, que bom. O Espírito Santo fez a parte dele, glória a Deus. Não, mas eu vou continuar, tá bom? Mas vocês já entenderam, né? Vocês já entenderam a mensagem. Agora nós vamos para 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios
5,17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora nós vamos para Colossenses 2:9. Senhor, o pai eu já conheço. Agora mostra o livro. Ah, tá aqui. Que o pai eu já conheço. Agora me mostra o livro. Bem, achei. Colossenses 2:9 diz assim: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bem, quando Deus começou a me falar como ele age na nova aliança, ele usou dois versículos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, que está em Eclesiastes 3 alguma coisa, e eu acho que no capítulo 8 também acho que fala sobre isso. E quando ele fala propósito, ele está falando das coisas dele, porque toda vez que fala de propósito, está relacionado com as coisas de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, que Deus ele é uma pessoa organizada, ele não tem pressa. Ele trabalha com tempo, período, etapas, propósito, certo? Então se ele fala que há tempo para todo propósito, significa que se tem duas alianças, tem dois propósitos. Então nós, para entendermos a Bíblia, a mensagem da graça, conhecermos a Deus, temos que conhecer esses propósitos. Certo? Propósitos. Então, quando Deus... Aí depois Deus me deu outro versículo. Aí ele falou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velha aliança, já passaram. Eis que tudo se fez novo, nova aliança. Captaram? Então, Deus está querendo dizer o seguinte, lendo lá Colossenses 2:9, ele está dizendo o seguinte, que Deus está em Cristo. Sabe, a Bíblia diz que Jesus é Deus, certo? E Jesus também recebeu o Espírito Santo, ou seja, recebeu Deus. Então Jesus é o próprio Deus e ainda recebeu o próprio Deus. Ou seja, Deus está em Cristo. Logo, ele não age mais como Deus da antiga aliança, porque agora ele também é nova criatura. Claro que é um sentido simbólico, né, amado? Porque ele não é criatura, ele é criador, certo? Mas como a Bíblia revela a Deus, ele está falando dele. Então ele está dizendo, eu sou nova criatura, eu estou em Jesus, eu estou em Cristo, literalmente em Cristo. E Jesus também é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a paz de Deus, é a justiça de Deus, é a sabedoria de Deus, é a santidade de Deus. Deus está dizendo que ele está em Cristo, que ele está na graça, ele está na nova aliança. E o que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus disse também que ele não veio para julgar o mundo, porque se ele julgasse, ele ia condenar. Porque quem julga é a justiça do raciocínio lógico. A graça aprova, perdoa, absolve. O amor absolve. Quem julga e condena é a graça. Então, se Jesus viesse para julgar, ele ia condenar. Porque o homem pratica a ofensa, o mal, o pecado. E a justiça do raciocínio lógico não quer saber, não usa de misericórdia. Arranca o mal pela raiz. Não vou me arriscar, não vou pagar para ver. É assim que ela pensa. Não é porque Deus é mau. A gente também é assim, porque Deus fez a gente semelhante a Ele. Por que a gente castiga a criança? Por que a gente bota as pessoas na cadeia?
E a justiça do raciocínio lógico trabalha por prevenção. Vamos prender porque vai que faz de novo. E aí também é uma vingança. É um castigo por falta de perdão. Já falei isso nos outros vídeos. Mas calma, não é para ninguém ficar analisando se é para prender ou não prender. Não é isso não, tá? É para a gente poder entender a Deus. E Deus é normal, é natural. O ser humano, a gente se relaciona um com o outro, de raciocínio lógico para raciocínio lógico. Depois eu vou falar sobre isso. Porque o ser humano não tem poder para transformar a ninguém. Nós, seres humanos, a criatura não tem poder nem vida em si mesmo. Então a gente se relaciona uns com os outros pelo raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, errou, castigo, vingança. Porque é falta de perdão. Entendeu? Faz parte do ser humano. Deus não está questionando isso. Deus não está julgando isso, igreja. Ou você que estiver assistindo esse vídeo. Deus está falando dele. Tá bom? Então, se Deus viesse através de Jesus julgar o mundo, ele ia condenar. Mas ele falou, eu não vim julgar, eu vim salvar. Estão entendendo o Deus da nova aliança? Ok? Aí Jesus falou, ele falou, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus falou, Felipe. Gente, depois que Deus começou a me falar da mensagem da graça, como este versículo, meu Deus, como toma vida para mim, como tomou vida para mim este versículo. Olha, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. O Deus da nova aliança, igreja, é Jesus. Quer saber como é que é o Pai? Quer saber como é que o Pai age? Quer saber como é que é o Pai, o Deus da nova aliança? Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele é a expressão exata do Deus invisível. Eu não estou falando de físico. Estou falando no coração, na natureza, na essência. Deus é manso, Deus é humilde. Gente, Deus é de enlouquecer. O coração de Deus me encanta. Gente, Deus é maravilhoso. Vocês não têm noção como Deus é humilde. Vocês não têm noção como Deus é doce. Aí você fala, Isabel, mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor, que ele é amor, mas também é fogo consumidor. Sim. A justiça do raciocínio lógico é fogo consumidor. Só que Deus, ele não se baseia na justiça do raciocínio lógico para lidar com a sua criação. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus sabe que a sua criação não tem culpa de depender dele para praticar o que é certo. Porque só ele é o grande eu sou. Eu sou fiel. Eu sou bom. Eu sou justo. Eu sou verdadeiro. Eu sou misericordioso. Eu sou generoso. Eu sou paciente. Ele é o único eu sou. Ele sabe, quando ele olha para a sua criação, para o homem, ele sabe, eles não têm culpa de serem criaturas, não terem vida e poder em si mesmo. Então como é que eu vou castigá-los se eles dependem de mim para praticar aquilo que é bom, perfeito e agradável? Se eu sou o autor de toda boa dádiva. Por isso que Deus não se deixa levar pelo fogo consumidor. Porque ele é justo. Por isso que a palavra de Deus, a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Igreja, se Deus fosse julgar o homem pela justiça que nós temos entendimento, estaremos lascados. Por isso, igreja, eu digo para você, ou Deus salva toda a igreja pela graça, ou Deus condena toda a igreja pela lei. Não existe meio termo.
Mas o coração de Deus está totalmente na justiça proveniente do amor, porque Ele é justo. Ele não criou o homem para destruir, para julgar e condenar, porque Ele sabe que o homem é criatura, depende dele para apresentar as boas obras, porque Ele é o único, o eu sou. O próprio Jesus disse que Jesus, quando estava na terra, Ele veio como homem, Ele veio como criação. A própria Bíblia diz que Jesus é a primícia da criação. Então, Ele como homem, Ele veio como criação. Ele falou, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. O próprio Jesus disse que o homem não é bom. Mas não é porque o homem é mau, é um monstro. Não, porque o homem não tem poder e vida em si mesmo. Depende de Deus. Por isso que o homem não é bom. O homem tem conhecimento do bem e do mal, mas ele não tem poder para praticar o bem. Porque Deus é o autor de toda boa dádiva. Ele age através de nós. Compreenderam porque que Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar? E outras coisas mais, porque uma vez salvo é salvo para sempre. Mas não vou falar sobre isso hoje não, porque a mensagem tem que ser mais detalhada. Já falei várias